2 semanas sem Flamengo e eu aposto que você estava morrendo de saudade. Saudade de ver o time em campo, saudade de ter por quem torcer, mas possivelmente você não estava com saudade dos defeitos do Flamengo. O ótimo trabalho jornalístico do jornalista Fred Gomes já trouxe para a gente o time do Flamengo e a gente vai, através dessa informação, projetar como devem ser os movimentos e qual deve ser o encaixe desse Flamengo com o Atlético Paranaense. Se você quiser assistir esse jogo escutando os meus comentários táticos durante a partida, eu te convido para ser membro do canal. Membros do canal do Falso 9 têm acesso a um canal de transmissão tática desses jogos que eu faço exclusivamente para os membros. Esse serviço é pelo WhatsApp. Então, vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Deixa teu like aí pra gente aumentar o alcance desse vídeo, é um vídeo de rápida obsolescência. E também se inscreve no canal. O canal tem que chegar aos 32 mil inscritos, dá pra fazer isso hoje, tá bom? Bom, quando saiu essa escalação, né, saiu o vazamento da escalação, eu fiquei chateado. Assim. Na hora eu achei que o Sampaoli estava cedendo a pressões ali, e eu confesso que eu não escalaria dessa maneira. A gente vai já colocar a prancheta aí. Eu não concordo com a escalação, mas o fato de eu não concordar não transforma a escalação em algo ruim ou incoerente com o que ele vem fazendo até agora, pelo menos nessa fase do trabalho. A escalação tem sim semelhanças ao que ele vinha fazendo nas últimas semanas, e então, assim, está dentro das intenções que a gente imagina que ele tenha. Dito isso, o fato de eu não concordar com a escalação não transforma a escalação em ruim, até porque eu nunca vou ter como provar que a minha escalação daria certo, uma vez que meu time não vai para campo, porque eu não sou o técnico. Contra o Botafogo, o Flamengo entrou, né, no 4-2-3-1 dele, com algumas mudanças de movimento. A gente via o Pulgar baixando e fazendo a saída de três, ele ou o Alan, né? Isso revezou ele ou o Alan fazendo a saída de três com o Fabrício e Léo, com o Ayrton abrindo a ala esquerda e o Wesley a ala direita. Então existia esse movimento, olhe para a pecinha do Bruno Henrique. Existia esse movimento do Bruno Henrique ser um ponta, mas fechar como atacante em toda a organização ofensiva. Ele basicamente era ponta quando o time estava contra-atacando. Isso de início. No segundo tempo isso foi mudado um pouquinho. Já numa outra fase de construção, esse ponta, esse ala direito se tornava um ponta, enquanto o ala esquerdo ficava um pouco mais. Como o Pedro não baixava pelo lado direito, Wesley ou Vitor Hugo abriam por aqui e se tornavam pontas. E o time ficava naquela formação que o São Paulo chama de 3-1-3-3, com os tais dois triângulos formados. Gerson trocando muito de posição com Ayrton e Bruno Henrique, os três trocando muito de posição, e aqui o Pedro mais fixo, com o Vitor Hugo e o Wesley trocando de posição, bem no sentido do Sampaoli. Qual é a sinergia com isso que a escalação de hoje tem? Vou te mostrar agora. Flamengo com 4 mudanças, 3 delas obrigatórias, é sempre bom falar, né? Fala-se muito que o cara troca sempre a escalação, ele sempre troca, e na verdade todos os técnicos trocam. O próprio Dorival, eu acho que ele está com uma série sem repetir escalações até maior do que a do Sampaoli e nessa temporada. Então, assim, isso acontece muito pelas lesões e por todo o entorno, né? Tudo que acontece dentro do clube. Eu acho que o São Paulo teve 5 ou 6 oportunidades de repetir escalação somente desde que ele está no Flamengo. Bom, o Flamengo está escalado de acordo com a apuração do Fred Gomes, com o Matheus Cunha, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Léo, Alan, Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Pedro e Gabigol juntos. Eles que o São Paulo tentou tanto emplacar juntos no início. Os seus primeiros jogos, praticamente todos, foi com a dupla, até que eles não demonstraram ali capacidade de se integrar e entregar aquilo que o Flamengo precisa juntos, e por isso foi desfeita a dupla, né? Então, o movimento é muito parecido, só que invertida a dinâmica. Então, o que vai acontecer? A saída de 3 vai acontecer com o Davi Luiz fazendo o que o Alan e o Pulgar faziam na última partida, e a gente vai poder ver o Davi bem mais solto do que a gente está acostumado a ver, ou com mais licença para fazer aquilo que ele adora fazer. E aí, o Cebolinha preso
em uma das alas aqui, uma das pontas, sem ser uma ala, porque ele não vai fechar na linha de 4, ele vai ser um ponta. Do outro lado, o Wesley. E aí, numa segunda. E o Gabriel, que iniciava ali na ponta, fechando por dentro como um atacante. Ele que não é um ponta, como um atacante ali, abrindo o corredor para o Wesley. Já numa outra fase de construção, ao contrário do como foi contra o Botafogo, o lado mais agudo não vai ser o do Wesley, vai ser o do Cebolinha. Mantendo esse 3-1-3-3 com o Wesley mais preso e o Everton Ribeiro mais centralizado. E aí os dois triângulos vão acontecer da mesma maneira, com Gerson, Cebolinha e Pedro, Gerson e Cebolinha trocando muito de posição e ultrapassando. Do outro lado, Everton Ribeiro, Gabriel e o Wesley sendo esse o lado mais móvel com a mudança do Pedro. Entenderam como é parecido, é muito parecido, a ideia é idêntica, só que ao contrário? Pois é, aí vai a minha crítica. Não tem necessidade, na minha opinião, de você inverter toda a dinâmica do time só para colocar o Gabriel, uma vez que você não tem o Bruno Henrique. Se ele não tem o Bruno Henrique, ele podia simplesmente colocar o Cebolinha no lugar e vida que segue. E se ele não queria colocar o Cebolinha no lugar e vida que segue, podia colocar o Gerson no lugar e tá com o Thiago Maia no time, mantendo o ataque com o Cebolinha e Pedro, ou mantendo o Cebolinha do outro lado, ou mantendo outro jogador, por exemplo, o Vitor Hugo, que saiu do time. Então acaba que, para justificar uma volta do Gabriel, ele acaba fazendo essa mudança de eixo do time. E aí que eu não concordo. Acho que o Gabriel precisa ganhar a posição dele, a dupla já foi bastante testada nessa temporada, não vinha dando certo, é muito claro que existe uma titularidade do Bruno Henrique ali. Eu acho que ele acaba com esse movimento, enfim, não gostei, não faria, o que não quer dizer que é ruim, e muito menos que vai dar errado, né? Eu espero, inclusive, que dê certo. E tem um espaço que vai poder ser atacado a partir dessa formação. E a gente vai projetar aqui o Atlético Paranaense em campo. O Atlético deve ir para campo com 4-2-3-1, com Madison, Kaká, Thiago Heleno, Esquivel, Eric, Hugo Moura, Zapelli, Coelho, Vitor Bueno e Pablo, né? O time bastante desfalcado, o Atlético sim muito desfalcado. E aí, projetando como deve ser o encaixe dessa proposta do Flamengo atacando, a gente vai ter ali o Flamengo tendo esse 3-1-3-3, né, numa segunda fase de construção, mas numa primeira fase, o lado direito do campo tende a estar muito mais ocupado do que o esquerdo. E o Pedro deve prender ali o Kaká e o Thiago Heleno, o Gabriel deve prender Thiago Heleno e Esquivel, ficando nos intervalos, o Wesley no intervalo entre Coelho e Esquivel, Everton Ribeiro ali tentando fixar Eric e Hugo Moura, e o Cebolinha entre Madison e Vitor Bueno. O que vai gerar um espaço grande aqui para ser atacado. E essa é a principal característica do Gerson. Então, imaginando que pode, por exemplo, o Davi ou o Alan acionarem o Cebolinha, o Gerson vai ter espaço para atacar essa diagonal de dentro para fora, como ele gosta de fazer. E depois, recebendo, o Flamengo vai ter ocupação da área, ocupação da segunda trave, como tem saído a maioria dos gols contra o Atlético. Eu te mostrei no vídeo de ontem, né, de como o Atlético tem sofrido gols e feito gols. E na frente da área também vai ter ocupação com o Cebolinha. Então é muito possível que a vitória do Flamengo seja construída pelo lado esquerdo do campo, aonde ele deve ter uma superioridade tática, tá bom? Então é um jogo muito importante para o Flamengo, porque acabou de vir de uma vitória contra o Botafogo, existe ali uma esperança e existe a proximidade de uma final. Isso tende a trazer empolgação para a torcida caso o time tenha uma boa atuação. O desafio é conseguir justamente essa boa atuação e esse resultado antes de uma final. Eu já mostrei para vocês que, em vídeos passados, que todas as vezes que o Flamengo entrou com os titulares no jogo imediatamente antes de jogos de mata-mata, o Flamengo teve dificuldades. Inclusive, a grande sacada do Dorival Júnior foi ter rompido com isso e colocado os reservas para jogar os jogos antes das Copas, e aquilo gerou um aproveitamento enorme naquele momento. Então, é importante entender que o histórico nesse tipo de jogo não é nada positivo. Então, se vier uma vitória jogando mal, por exemplo, faz sentido comemorar, porque é livramento. Tá bom?
Então, se você quiser escutar meus comentários táticos durante o jogo, convido você a clicar no link na descrição do vídeo, no comentário fixado aí, e se tornar membro do canal e ir direto lá para nossa comunidade no WhatsApp, para o nosso chat de WhatsApp, onde a gente vai poder trocar ideia, tá bom? Muito obrigado e eu fui.